Oi pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Tabata e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês o que eu achei do episódio de What If e se o Thor fosse filho único. Antes de eu começar a falar, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, dar o seu like e compartilhar esse vídeo com alguém que você gosta e que também assiste o What If pra gente comentar sobre esse episódio, que eu tenho algumas opiniões, assim, eu não sei se serão tão agradáveis assim. O episódio 7 acaba trazendo os eventos de Thor lá de 2011, o filme que a gente já conhece no MCU, que a gente já está acostumado. Eu confesso que eu não gostei tanto assim desse episódio. E eu vou explicar para vocês o porquê. Em resumo, tá? Eu vou só comentar sobre a ideia de What If. O What If é baseado em quadrinhos, também chamados de What If, e eles tratam as ideias de o que aconteceria se alguma coisa que não fosse o normal acontecesse. Por exemplo, tudo que a gente já viu nos episódios de What If. Possibilidades inimagináveis que estariam acontecendo que jamais aconteceriam no MCU, tá? Vou pegar por base nisso aí. A gente viu, por exemplo, se os Vingadores não tivessem conseguido ter ali a iniciativa Vingadores, e se todos tivessem morrido, a gente teve os Vingadores sendo zumbis, então a gente teve várias hipóteses que em tese não aconteceriam na realidade, mas que seria uma hipótese, uma possibilidade. E se acontecesse isso? E aí vai na liberdade criativa de cada um, né? Tanto dos quadrinhos e até mesmo da produção de What If. Ao meu ver, e aí o que eu falo agora é a minha opinião pessoal e ela não precisa ser exatamente igual à sua, não tem problema nenhum a gente ter opiniões diferentes, mas ao meu ver, apesar de ser uma hipótese de what if, o que aconteceria se tal coisa acontecesse, essas coisas deveriam fazer um pouco de sentido. E a gente vê aí, por exemplo, o episódio do Doutor Estranho, que também não teve tanto sentido assim, mas a premissa eu tinha achado até um pouco interessante, apesar de ter algumas críticas ainda a esse episódio. Mas com relação a esse especificamente, eu confesso que eu não vi sentido algum para nada do que aconteceu. A gente vê um Thor completamente mimado, completamente festeiro e completamente irresponsável. Mas a gente não está tratando de Thor em mitologia nórdica, a gente trata de Thor na Marvel, que são duas coisas completamente diferentes, entende? Então tem que haver algum sentido ali. É um episódio divertido, né? Depois de tantos episódios aí que a gente teve bem deprê, que todos os episódios, pelo menos pra mim, ao meu ver, foram muito depressivos, muito tristes, muito pesados, sabe? Emocionalmente falando. Mas apesar disso, apesar dos divertimentos, que tem algumas coisinhas ali que, você dá uma risadinha e tal, mas muitas coisas não fazem sentido. Você ter uma pessoa que em breve vai se tornar rei, vive dando festas, vive sendo irresponsável e vive tentando enganar a mãe dele. Tipo, a mãe dele vai pra Terra pra tentar ali resgatar o Thor de parar de fazer besteira. E ele tenta limpar as coisas antes que a mãe chegue na Terra, sabe? É meio coisa de criança mimada, meio adolescente mimado que tá fazendo besteira e os pais viajando, sabe? Me lembra muito isso e não faz sentido algum o Thor da Marvel ser esse tipo de pessoa, né? Acaba com a personalidade do personagem. Tem ali um envolvimento da Darcy com o Howard, o Pato, que saiu não sei da onde que tiraram isso. Sabe, são ideias assim muito loucas que não fazem sentido. E eu até quero esclarecer uma coisa, eu não tenho nada contra o criador ter uma liberdade criativa a ponto de criar histórias inimagináveis. Eu acho que isso não tem nada a ver, eu acho que realmente é o objetivo da série animada, é realmente o objetivo da história. Eu acho que é uma boa premissa você trazer histórias que jamais teriam sido pensadas no MCU e você pode abordar inúmeras questões, principalmente histórias de quadrinhos. Você pode inventar ideias, mas você também pode pegar histórias de quadrinhos que jamais você veria ser adaptado no MCU. Mas pelo menos pra mim, Tabata, tudo tem que fazer sentido. Não consigo entender uma obra que não faça sentido algum. Para mim tem que ter algum tipo de sentido. E quando eu falo sentido, não precisa ter conexão com alguma coisa. Mas tem que fazer sentido pelo menos naquela história ali, naquela narrativa. E para mim foi uma bagunça esse episódio. Foi uma bagunça do Thor acabar sendo um beberrão que adora fazer festa e não podia ser visto pela mãe dele.
E foram 30 minutos disso, só. Então assim, desperdício na Capitã Marvel, que é uma personagem que eu gosto, apesar do MCU ter ali os seus problemas, e você acaba trazendo de volta todo o hate que a personagem tem, porque muita gente não gosta dela. Você acaba trazendo todo esse hate de volta porque utiliza uma personagem de qualquer maneira. Tipo, ela sai não sei da onde pra tentar ali lutar contra o Thor e fazer com que ele volte pra Asgard e acabe a festa. E depois no final ainda ajuda ele. Sabe, a cena de luta é maravilhosa, é maneira e tal, mas tipo, qual o sentido daquilo tudo ali? Não tem sentido, pelo menos pra mim não tem sentido. Não gostei muito desse episódio, achei completamente chato, sem sentido algum. Pra mim foi uma perda de episódio, você poderia ter ali uma outra história, uma outra narrativa, poderiam utilizar de alguma outra forma, fazer ali a continuação dos Vingadores Zumbis, ou então trazer ali a fundo a história do Ultron com Visão, com as Joias do Infinito, como trouxe no final do episódio, mas pra mim foi a única melhor parte daquilo ali, desse episódio. Então assim, eu fiquei muito decepcionada. Espero que nos próximos episódios a qualidade melhore. Não entendi o sentido desse roteiro, mas ok. Pra mim, pelo menos, esse é o único episódio que eu realmente fiquei frustrada. O episódio do Doutor Estranho, pelo menos pra mim, também não foi tão legal assim, mas eu até gostei da premissa. Esse eu não gostei. Mas vamos lá. Eu tô curtindo a animação de What If, como eu falei, foi o único episódio que eu não gostei, então eu ainda tenho esperança de que os próximos serão bons. Então eu espero que a gente recupere isso aí. Eu entendo esse episódio como um alívio cômico, mas não somente um alívio cômico dentro da história, mas sim na série como um todo, já que também, como eu falei, todos os episódios foram muito deprês. Então, como a gente recebeu muitos episódios muito pra baixo, então esse daí ele tem a função de dar uma levantada no astral, mas assim, não funcionou, pelo menos pra mim. Mas para outras pessoas funcionou e tá tudo bem, ok? Não tem problema nenhum eu não ter gostado e você ter gostado. Vamos ficar tranquilos. Bom, esse foi meu desabafo, que eu confesso que eu relutei muito para fazer um vídeo sobre esse episódio de What If, já que eu não gostei, mas eu não iria fazer esse desfalque com vocês que estão me assistindo e também até com esse projeto que eu tive de fazer os comentários semanais do episódio de What If. Não seria justo comigo e também não seria justo com vocês que estão aqui me assistindo. Então, obrigada por vocês estarem assistindo esse vídeo até o final e até semana que vem com a análise do próximo episódio. Um beijo e até o próximo. Tchau!